Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração, onde podemos expressar todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão a Deus, único merecedor de honra e de glória. Estamos comemorando neste mês 20 anos de Quarta Igreja Batista em Guarapari. E nós vamos orar neste momento, agradecendo. Quero pedir ao irmão Itamar, que está conosco hoje, participando do momento de louvor, e ele vai estar agradecendo a Deus por esses 20 anos. Pai Santo, nós queremos agradecer nesta hora, em primeiro lugar, a Deus pela vida, pela saúde, porque podemos estar aqui glorificando o santo e bendito nome de Deus. Obrigado, Pai, pela existência dessa agência da proclamação do Teu Evangelho, que é a Quarta Igreja Batista em Guarapari, ó Deus. Obrigado pelo Seu ministro do Evangelho, ó Pai, pastor Antônio Júnior, toda a igreja, ó Deus. E agora aqui estamos para louvar e agradecer o Teu nome. Fica conosco, ó Deus, e aceita a nossa adoração e o nosso louvor. Oramos agradecidos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. 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 Quero deixar para vocês um texto que está no Salmo 118, versículo 1 ao 4, que diz: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora a Israel que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade é para sempre. Diga agora a Quarta Igreja Batista em Guarapari que a sua benignidade é para sempre. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus através de cânticos espirituais, cânticos de adoração. O nosso coração transborda de amor. Vamos juntos. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém. Eu digo aleluia, 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 amém. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Oh meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, guarda-me, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos, andar em teus caminhos. Oh meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, guarda-te, Senhor, me refugio. Satisfação é ter a Cristo, não há medo, prazer já visto, sou de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, é com Jesus, e a alegria
satisfação sem fim. Se prazerão, se gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu mudar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, posso confiar, posso confiar, que lá no céu, estou na vida. Se o sol chegar a escurecer e o céu mudar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, Posso confiar, posso confiar, posso confiar, que lá no céu, eu sou da vida. Se o sol chegar a escurecer e o céu mudar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. amém. Grande é o Senhor, e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Teremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por toda obra em nossas vidas. Bem-aventurado infinito do amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, Grande é o Senhor, e nos digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria
isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por todo em nossas vidas, teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todo em nossas vidas, teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Olá, parabéns, Quarta Igreja Batista, pelo 20º aniversário. Lugar de amor e paz. Fundada em julho de 2000, por um grupo de cristãos que sentiram no coração a necessidade de plantar uma congregação no bairro de Itapebuçu. Atualmente, sob a liderança de seu jovem e admirável pastor Antônio Júnior, uma ótima igreja que prega o Evangelho de Cristo, vive, cresce e promove comunhão entre sua membresia. Possui um excelente e atuante ministério de adoração e louvor, na liderança de sua ministra de música, Rosana Santa Clara de Souza Carlenço. Quarta Igreja Batista em Guarapari, uma igreja de pessoas hospitaleiras. Meus parabéns. Aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito, é um caminho para mim traçou a minha vida. Eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar. Enumera cada grão de areia e as ondas ouvem seu mandar. Os ventos em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego
paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Boa noite, queridos irmãos. Eu quero cumprimentá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, nos trará a mensagem o pastor Leandro Lima. Ele é pastor da Igreja Batista em Afonso Cláudio. Uma igreja que tem uma voz marcante e relevante naquela cidade. O pastor Leandro tem exercido um excelente ministério. Desde já eu quero agradecê-lo por aceitar o convite a participar da nossa conferência. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e o seu ministério. Que Ele continue a usá-lo para a glória do nome dEle. Graça e paz, Quarta Igreja Batista em Guarapari. Que Deus abençoe vocês nesse 20º aniversário. Pastor Antônio, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que prospere todo o seu ministério. O meu desejo era de estar aí com vocês, mas nós não podemos. Fique então para um outro momento. Com toda certeza eu irei participar aí de um evento com vocês, com toda a alegria do meu coração, e conhecer sim essa amada igreja. Quero compartilhar com vocês o texto de Daniel, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: entre eles se achavam alguns, vindo de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos orar ao Senhor. Pai, fale conosco. É tudo o que nós queremos, ó Deus. Inspire o teu servo, ministre através dele, e que essa palavra encontre corações, terras férteis, ó Deus, na Quarta Igreja Batista em Guarapari, de maneira muito especial, que possa haver um crescimento sobre a vida dessa igreja, sobre a vida desses que ouvirão essa palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu esse tempo precioso, e certo, ó Deus, estamos de que o Senhor está inaugurando tempos ainda muito melhores, muito mais abençoados. Por isso, ó Deus, nós somos gratos a Ti pelo momento que vivemos. E, ó Deus, nós consagramos esse momento na Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos falar sobre identidade. Manter identidade nesse momento da história da humanidade é um nosso grande desafio. Ao passo que trilhamos a Avenida do Tempo, vamos perceber que nós estamos encontrando as mais variadas descargas das mais diversas filosofias corrosivas que vêm combatendo ou vêm confrontando a identidade que nós possuímos. Princípios são desconstruídos, legados são apenas vultos, a imutabilidade ou aquilo que é imutável perdeu o predicado, o sólido se tornou líquido através do relativismo e assim por diante. O desafio da igreja do século atual é de manter sua identidade. E não me refiro às tradições, eu me refiro aos princípios bíblicos neotestamentários. Segundo a Wikipédia, identidade é o conjunto de características próprias e exclusivas com as quais se pode diferenciar pessoas, animais, plantas, objetos inanimados uns dos outros,
quer diante do conjunto das diversidades, quer ante seus semelhantes. Sua conceituação interessa a vários ramos do saber, do conhecimento, tais como a história, a sociologia, a antropologia, direito, etc. Bom, a modo de exemplo, a sociologia vai falar para nós sobre a identidade. Ela diz que identidade é o compartilhar de várias ideias e ideias de um determinado grupo. Alguns autores vão afirmar que o conceito do indivíduo, a sua persona, a sua personalidade é criada por ele. Porém, ele recebe também parte, alguma colaboração do meio onde está inserido. Assim, portanto, estamos diante do nosso maior desafio. E qual é, pastor? De manter a identidade. E mais que isso, de promover a cultura do céu para a terra. Por isso, meu irmão, eu quero pensar com vocês no livro de Daniel sobre como mantermos a nossa identidade diante de todo o cenário estabelecido na época de Daniel e também nos nossos dias. Bom, a primeira coisa que o livro me ensina é que devemos manter a identidade em meio ao caos. É a primeira coisa. Se você olha para o versículo 1 e versículo 2, diz para nós da seguinte maneira, diz que no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém, e a palavra termina aqui, o versículo 1, dizendo que ele a sitiou, ou seja, destruiu, o caos foi instaurado aqui. O Senhor entregou, diz a Bíblia que foi o Senhor que entregou nas mãos de Joaquim, o rei de Judá, parte dos utensílios do templo de Deus, e eles o levou, isso tudo para Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do seu Deus. Ou seja, os utensílios preciosos, sagrados da casa do Senhor, estavam agora sendo conduzidos aos templos lá de Sinar. É interessante, meus irmãos, que para você ser autêntico, para você manter a sua identidade, você precisa entender que ela vai passar por um curso, e esse curso nem sempre vai ser um curso fácil. Porque manter a autenticidade em tempo de paz, escute isso, não cria em nós, não foge em nós um caráter que realmente cria uma identidade. Pelo contrário, a gente só tem a nossa identidade forjada quando nós estamos forjando ela nas lutas, nas guerras. Manter então a autenticidade em tempo de paz é muito simples, é muito fácil, ela não é forjada nesse tempo. Agora, quando passamos pelas lutas, quando passamos pela dificuldade, quando enfrentamos as mais diversas complicações da vida, aí sim a nossa identidade é forjada. A nossa identidade, ela é completamente assim moldada pelo Espírito de Deus. Eu lembro que Paulo pediu ao Senhor que no momento da sua dificuldade pudesse afastar dele aquela dificuldade, e Deus disse para ele que a graça dele bastava. Então, percebam, meus irmãos queridos da 4ª Igreja Batista em Guarapari, nós forjamos a nossa identidade não nas montanhas, não nas festas, mas nas guerras e nos vales, nos dias mais difíceis. Diz a Bíblia que Daniel e seus amigos eram prisioneiros do rei da Babilônia. Eles estavam vivendo um período difícil, era um período complexo para eles, era um período de derrota, era um período de fracasso. Olha o texto bíblico, a Bíblia diz para nós que o Senhor entregou o rei de Judá nas mãos dos babilônicos. Eles foram agora lá e fizeram a maior atrocidade que havia, eles destruíram tudo, acabaram com essa nação, acabaram com esse povo. É interessante, meus irmãos, que quando você vai ler e estudar a história, você vai entender que havia 2 reinos aqui agora estabelecidos, o reino do norte e do sul. No caso aqui era o reino do sul, o reino do norte foi dissipado pela Assíria, nunca mais retornaram, e aqui nós temos agora o reino do sul sendo conduzido pelo Senhor para ir para a Babilônia, ficar quase 70 anos, e ali então depois retornar dali para de novo a Judá e assim reconstruir. Interessante, meus irmãos, que aqui nós vemos um cenário de caos, um cenário completamente assim de destruição total. É o que estava acontecendo aqui. Nesse cenário, nós vemos que Daniel e seus amigos mantêm a sua identidade.
Talvez, querido, seja nesses momentos, os momentos mais difíceis de nós mantermos a nossa identidade de cristão, de nós mantermos a nossa fé, de nós mantermos nosso comprometimento com Deus, com a igreja local, com a nossa liderança. Repito, manter a sua autenticidade, a sua identidade, quando o tempo é de paz, é tranquilo. Agora, manter a sua identidade em tempos de guerra, é aí que nós temos a nossa identidade forjada. Aqui eu aprendo algumas coisas importantes. Eu aprendo que devemos manter a identidade em meio ao caos, e quando nós mantemos isso, nós estamos lidando com a destruição, e isso sugere saber lidar com isso. Então escute, manter a integridade, ou melhor, a identidade em meio ao caos, sugere lidar com a destruição. A Bíblia diz que o rei da Babilônia veio e destruiu Judá. Daniel, seus 3 amigos que estão na Babilônia, eles têm as lembranças ativas da destruição que ficou por causa da invasão dos babilônicos. Então escuta, eles se mantiveram íntegros e com identidade, com autenticidade, mesmo diante do caos estabelecido na sua nação. Eu pergunto para você, querido, imagine, o cenário parece um cenário de abandono, parece que Deus abandonou Israel, parece que Judá agora não está mais debaixo das mãos de Deus. Mesmo assim, mesmo com esse prisma, mesmo diante desse pseudo-abandono, diz a Bíblia que Daniel e seus amigos mantêm a sua identidade. Eles não vão se contaminar, como diz o versículo 8, eles vão se posicionar. Queridos, aqueles que mantêm a sua identidade, aqueles que se mantêm autêntico, são pessoas que sabem lidar com a destruição. Então, manter a identidade em meio ao caos sugere a capacidade de você e eu lidarmos com a destruição. Talvez, querido, você já perdeu o referencial da sua vida porque alguma coisa desastrosa aconteceu com você. Quem sabe você está lidando com muitos problemas. É possível que até mesmo você está enfrentando aí a perda de alguém por causa desse momento que nós estamos vivendo. Eu quero dizer para você, querido irmão amado, que Deus quer que a sua identidade seja forjada em meio ao caos. Quero que você entenda que Deus está conduzindo o processo da humanidade. A humanidade nunca esteve sozinha, Deus sempre esteve no domínio, no controle da humanidade. Por isso, meu irmão, creia no poder de Deus, continue confiando nele. Segundo, manter a identidade em meio ao caos sugere maturidade para compreender Deus no meio dele. Eu olho para esse texto e aprendo algo muito importante que às vezes passa desapercebido aos nossos olhos. Se você olhar o versículo 2, inicia falando o seguinte: o Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele quem? O rei da Babilônia, os levou para a terra de Sinar, para o templo de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Aqui, meus irmãos, eu percebo Deus agindo na história. Eu vejo Deus conduzindo a história. Eu vejo Deus aqui direcionando a história. Diz a Bíblia que foi o Senhor que entregou. A Bíblia diz que foi Deus que conduziu. Deus estava disciplinando a sua nação, o seu filho amado. Deus estava dando uma correção. De que maneira? Conduzindo os seus filhos até a Babilônia, fazendo com que eles passassem por uma situação de caos, para que pudessem aprender na dor aquilo que ele queria ensinar no amor. Por isso, meu irmão, manter a identidade é ter a capacidade de compreender Deus no meio do caos. Quem não compreende Deus no meio do caos, quem tem uma visão de Deus só o Deus no meio das coisas boas, por certo, quando vê a adversidade, vai abandonar a fé. Aqueles que têm uma identidade forjada pelo vale, pelas guerras, sabe exatamente que Deus se faz presente em quaisquer que sejam os momentos. Por isso, querido irmão,
Querida Igreja Batista, Quarta Igreja Batista em Guarapari, entenda que Deus está na direção, seja no momento bom ou seja no momento ruim. Deus sempre esteve. Quantos momentos essa igreja passou de felicidade? Eu tenho certeza que vários. Mas quantas dificuldades essa igreja também enfrentou? Em nenhum desses momentos Deus esteve apático, indiferente. Pelo contrário, Deus esteve fortalecendo vocês, dando vitória. Eu aprendo outra coisa, eu aprendo que devemos manter a identidade. E manter a identidade em meio ao caos sugere também enfrentar as perdas. Se você olhar para o texto, versículo 2 diz para nós na parte B que os utensílios que eram consagrados ao templo de Deus, esses utensílios foram levados como despojos, e eles vão ser agora colocados lá no templo de um Deus pagão. É interessante, meus irmãos, que aqui nós vamos lidar com a perda. Deixa eu falar uma coisa para você, querido irmão, ninguém gosta de perder, ninguém, nem pastores gostam de perder, e nem as igrejas gostam de perder. A verdade é que nós somos estimulados para sermos vencedores o tempo todo, e nunca fomos treinados para lidar de maneira inteligente com as perdas. É por isso que quando vem a perda, vem também com ela associada a depressão. Algumas pessoas não conseguem lidar com a perda aí, tira a sua própria vida, alguns entram em desespero, alguns têm atitude completamente assim, abruptas. Então, por quê? Porque nós não sabemos lidar com as perdas, nós não fomos treinados para lidar com as perdas, nós fomos treinados para sermos vitoriosos, sempre, desde criança, nós estamos sempre sendo conduzidos para sermos vitoriosos. Acontece, querido, que manter a identidade significa ou sugere ter a capacidade de lidar com aquilo que nós perdemos, porque aquele que não consegue lidar com a perda, quando ele perder, ele também vai perder o seu link, a sua conexão com Deus, e ele não vai ter uma identidade forjada no Senhor, porque uma identidade forjada no Senhor é uma identidade que jamais se perde. Querido irmão, querida Igreja Batista em Guarapari, entenda, meus irmãos, que nós precisamos aprender com as perdas. As perdas nos ensinam muito, as perdas nos levam a fazer reflexões que vão ressignificar a nossa vida. Então, aprenda a lidar com as perdas. 4, a manter a identidade em meio ao caos sugere lidar com a impotência, meio parecido com as perdas. Se você olha para o texto, ainda no versículo 2, parte C, diz que ele quem? O rei da Babilônia, os levou para a terra de Sinar e colocou os utensílios no templo do seu Deus. É interessante, querido, que aqui é como se você estivesse vendo algo, uma atrocidade acontecendo à sua frente, você amarrado, completamente imobilizado, não pudesse fazer nada. Imagine uma coisa ruim acontecendo com alguém que você ama na sua frente e você não poder fazer nada. Você até desejaria a morte e, se pudesse, talvez até tiraria a sua vida diante de um caos desse, mas você nem tem condições de fazer isso, porque você está impotente. Imagine uma pessoa nessas condições. É mais ou menos isso aqui. A Bíblia diz para nós que eles tiveram todos os utensílios levados como despojos, e eles tiveram esses utensílios profanados, porque eles tiraram de um local santo e colocaram no local profano. Imagine a complexidade das emoções dos judeus, perdendo os utensílios consagrados a Deus, sendo conduzido para o templo de um Deus. Imagine, querido, que não era o Senhor, um Deus que não era o Senhor. Imagine a dificuldade desse povo. Querido, a Bíblia diz que devemos manter a nossa identidade, mesmo quando estivermos diante da impotência. Não importa, querido. Ainda que tenha aqui uma situação de calamidade à sua frente, ainda que você esteja completamente amarrado, não consiga fazer nada, ainda que você não consiga gerenciar nada, que nada esteja ao seu alcance, a Bíblia diz que devemos manter a nossa integridade, a nossa identidade. Sabe por quê? Porque, segundo a Bíblia, diante desse caos todo estabelecido, Daniel e os seus amigos se mantiveram autêntico, com integridade diante do Senhor.
Aqui, meus irmãos, nós vamos aprender que nós que mantemos a identidade, mantemos a nossa identidade independente do cenário. Segunda coisa importante, mantenha a identidade em meio às sugestivas oportunidades. Olha só, o versículo 3 e 4 diz para nós o seguinte: então o rei disse ao responsável, ao oficial que era responsável pelos garotos, que trouxesse então alguns deles, alguns israelitas da família real e dos nobres, jovens, diz a Bíblia, sem defeito algum, de boa aparência, dotado de sabedoria, inteligência e instrução, com capacidade de servir no palácio do rei, e disse-lhe que lhe ensinasse a cultura e a língua dos babilônicos. Bom, existem muitas oportunidades que são sugestivas na nossa jornada. Manter a identidade, manter a integridade da nossa identidade nesse momento é um grande desafio. Diferente do caos que nós acabamos de falar, aqui tudo indica uma oportunidade fantástica. Se você olha para o texto, vai ver que o rei está agora nomeando algumas pessoas, através do seu oficial, evidentemente, para que essas pessoas viessem, saíssem de um contexto de ficar na sarjeta, nas celas, vir para um local muito mais salubre, muito melhor, receber alimentação muito mais salubre, e então agora serem treinados. Eles iam aprender a cultura babilônica e aprender a língua, uma série de coisas seria ensinado para eles. Ele estaria agora tendo então um up na vida, estaria tendo um plus. Parecia uma grande oportunidade, parecia algo fantástico para esses garotos. Diz a Bíblia que esses garotos eram escolhidos por causa de alguns predicados. Tinha que ser bonitos, tinha que ser dotado de sabedoria, tinha que ser instruído na capacidade de servir, tinha que ter uma série de coisas, eles tinham que ter. Eles tinham que ser habilidosos. Então imagine, esses garotos agora realmente parecem estar diante de uma grande oportunidade. O que a Bíblia está nos ensinando é que devemos manter a nossa identidade, mesmo quando estivermos diante daquilo que é uma sugestão de uma grande oportunidade. Bom, tem muita gente que não consegue manter a sua identidade quando passa pelas oportunidades da vida. Quando elas enfrentam ou quando elas saboreiam aquela mesa completamente favorável, aquele ambiente favorável. Algumas pessoas até conseguem forjar o seu caráter lá no caos, mas têm dificuldade de forjar o seu caráter nas coisas boas que a vida oferece, porque parece cômodo demais. Segundo a Bíblia, Daniel e seus amigos parecem estar diante de uma grande, linda oportunidade. Aqui, querido, eu aprendo duas coisas muito significativas. Primeiro, manter a identidade em meio às sugestivas oportunidades implica em considerar além do status. Deixa eu falar para você assim, de forma bem assim, objetiva. Deixa eu falar para você, querido irmão. Diz a Bíblia que foi o rei que mandou chamar os garotos. O rei mandou chamar algumas pessoas específicas. Não era qualquer pessoa chamando aqueles garotos. Não era uma pessoa que era dona de um mercadinho na esquina da rua. Não era uma pessoa que era dona de uma coisa simples ou de uma pessoa que pastoreava um pedacinho de terra. Não. A Bíblia diz que foi o rei que mandou chamar. Aqui, meus irmãos, eu aprendo que a gente deve manter a identidade e também a integridade em meio a sugestivas oportunidades, considerando além do status. Em outras palavras, considerando além do seu foro íntimo, do seu ego. Devemos deixar de pensar em nós mesmos e devemos pensar no reino de Deus. É o nosso grande desafio. Foi o que Paulo disse. Paulo disse que nossa mente deveria ser transformada, ou seja, a metanoia. Nós deveríamos tirar a mente do foco terreno e colocar a nossa mente ou nela um foco de eternidade. Por isso, meu irmão, nós precisamos deixar isso de lado e focalizar ou centralizar os nossos olhos em Cristo Jesus. Segundo, manter a identidade em meio a sugestivas oportunidades implica em considerar
além da vaidade. Aqui, meus irmãos, nós vemos que os jovens vão agora receber predicados que são de alto padrão. Olha só, diz a Bíblia que eles eram sem defeitos, bonitos, sábios, inteligentes, capazes e ensináveis. Esses meninos poderiam ter entrado naquela porta ou por aquela porta com o peito inchado, inflamado, porque eles estavam ali por uma razão que só eles preenchiam. Havia qualidades, predicados que só aquele grupo, só naquele grupo foi achado. Então você percebe que aqui a vaidade poderia ter subido a cabeça, e me parece que, com exceção de Daniel e seus amigos, os demais não estavam nem aí mais para ajudar, nem um pouquinho preocupado com a sua nação, e nem tão pouco com a sua identidade, de servir ao Senhor. Eles estavam preocupados agora em estar bem, ou se dar bem, em meio à escravidão que havia se instaurado sobre eles. É tanto que quando Daniel está agora trabalhando a ideia de não comer o alimento que vem por orientação do rei, ele fala o seguinte: olha, depois de 10 dias, compare eu e os meus amigos com os demais, e faça uma análise para ver quem está melhor. E a Bíblia diz que eles estavam melhor que os demais. Os demais estavam comendo da mesa do rei com maior naturalidade. Eles não tinham a menor dificuldade com isso. Sabe por quê? Porque eles não estavam preocupados em tolir a sua vaidade em detrimento de uma obediência ao Senhor. Eles estavam vivendo a vida deles de forma vaidosa. Querido, quem quer manter identidade precisa, sobretudo, honrar a Deus em primeiro lugar. Antes, diz a palavra do Senhor, nos interessa agradar a Deus do que aos homens, ou do que a si mesmo. Quem quer viver uma vida de integridade e de identidade, precisa agradar o coração de Deus. Por isso, meus irmãos, manter a integridade, manter a identidade em meio a sugestivas oportunidades, nos leva a pensar além das nossas próprias vaidades. É preciso, meus irmãos, manter identidade, sim, mas isso é possível quando nós pensamos no reino antes de nós, quando pensamos no reino como sendo a prioridade da nossa vida. É o caminho. Mantenha a identidade frente aos ataques emocionais. Se você olhar o versículo 6 e 8, nós vamos ver isso. Dá uma acompanhada comigo no versículo 6 e 8, aí na sua casa. Diz assim: entre eles se achavam alguns vindos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes: a Daniel, Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, o Mesaque, e a Azarias, Abidnego. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. É interessante que manter a autenticidade em meio aos ataques emocionais talvez não seja uma coisa tão simples assim, porque na verdade a nossa grande tendência é de perdermos o controle, é da gente perder o equilíbrio quando somos fortemente atacados. Daniel e seus amigos são brutalmente atacados em suas emoções, embora de forma sorrateira. A estratégia do rei era desconstruir a cultura religiosa dos exilados, embutindo a ideia de que eles eram agora parte do reino deles. Era um dos babilônios. É interessante que, diferente dos outros reis, a Nabucodonosor tinha a ideia de transformar, de fazer uma lavagem cerebral na mente do seu exilado e depois mandar essas pessoas de volta para as suas nações e assim então escravizar todas as nações. Ele era um estrategista, era inteligentíssimo e ele estava agora formando discípulos da Babilônia para retornar para as suas nações e assim então conduzir as nações que eram vassalos. Presta atenção numa coisa: aqui nós vemos um ataque
direto, fortíssimo, às emoções de Daniel e dos seus amigos. Os nomes são mudados. Eles mudam os nomes com o objetivo de mudar as emoções, de transformar as emoções. Então, meus irmãos, perceba que nós devemos manter a identidade, mesmo frente aos ataques emocionais. Também aqui eu aprendo algumas coisas importantes. Manter a identidade frente aos ataques emocionais sugere nunca esquecer de nossa identidade. É interessante, meus irmãos, que nós vamos ter aqui agora a palavra dizendo o seguinte: vindo de Judá. Ou seja, esses garotos, embora ainda garotos, na condição de escravos, a Bíblia diz para nós que mesmo recebendo nomes agora babilônicos, eles vão continuar mantendo as suas raízes. O texto bíblico é claro sobre isso. Daniel, o livro de Daniel descreve tudo sobre eles. Nós temos logo mais à frente a manifestação do poder de Deus, porque 3 deles, os amigos de Daniel, estavam agora sendo submetidos a entrar numa fornalha de fogo. E a Bíblia diz para nós que eles falaram o que eu acabei de falar recentemente, que diz: antes nos interessa agradar a Deus do que ao Senhor. Dizia eles ao rei, eles falaram de forma objetiva: ó rei, nós sabemos que Deus pode nos livrar. Escuta, eu sei que Ele pode, mas se Ele não nos livrar, nos interessa antes agradar a Ele do que o rei. Então faça como o senhor quiser. O rei fica furioso, a fornalha é aquecida 7 vezes mais. Quem leva os garotos agora vão morrer antes, né, dele ser arremessado ali na fornalha. Eles morrem ali na beirada da fornalha, e os garotos ali, que já não eram mais garotos, já eram homens, estão andando ali agora na fornalha, na presença de uma 4ª pessoa. Mais tarde nós temos Daniel, o próprio Daniel, e outros exemplos também aconteceram aqui. Nós temos Daniel, meus irmãos, sendo jogado na cova dos leões. Daniel agora está dentro da cova dos leões, e os leões não fizeram nenhum mal a Daniel, não porque eles não tivessem fome, mas porque a Bíblia é específica em dizer que um anjo veio e fechou a boca dos leões. Os que haviam acusado Daniel, antes mesmo de ser jogado dentro da cova, foram devorados. Ou seja, à medida que eles iam caindo, os leões iam abocanhando cada um deles, e mesmo que chegasse, antes de chegar no chão, eles já estavam sendo estraçalhados pelos leões. Aqui nós vemos, meus irmãos, que esses garotos, eles vão manter as suas raízes. Princípios são inegociáveis. Por isso que aquele que tem identidade, ele precisa manter a sua identidade com base nos princípios. Eu não falo de cultura, de estilo de culto, eu não falo de estilo de pessoa, não falo nada disso. Eu falo de princípios bíblicos, neotestamentários. Nós precisamos entender que esse é um tempo de mantermos a nossa identidade a partir da Bíblia, não a partir dos meus interesses, mas a partir da Bíblia. O que a Bíblia me fala sobre isso? Por isso, meu irmão, manter a identidade frente aos ataques emocionais sugere nunca esquecer de onde Deus nos tirou e de como Ele nos tirou. Entenda isso, querido. Segundo, manter a identidade frente aos ataques emocionais sugere posicionamento. O versículo 8 diz: Daniel decidiu não se contaminar. Deixa eu falar uma coisa para você. Na condição de escravo, Daniel poderia se posicionar? Humanamente falando, ou numa perspectiva antropológica ou sociológica, de acordo com o que a gente conhece, a gente poderia dizer que um escravo poderia se posicionar? Claro que não. Escravo nunca se posicionou na história. Só que na condição de escravo aqui, Daniel não se interessa e nem se importa com o status quo dele. Ele simplesmente se posiciona. Sabe por quê? Porque ele tem uma identidade para zelar. Querido, está faltando para nós sangue na veia para a gente se posicionar diante daquilo que está acontecendo à nossa volta. Uma igreja relevante é uma igreja que se posiciona. Uma igreja relevante é uma igreja que prega a palavra e prega com a autoridade que vem do alto. Uma igreja relevante é uma igreja que realmente bate o pé naquilo que precisa bater. Então entenda o seguinte, meu irmão: quem tem uma identidade a zelar precisa se posicionar. Daniel faz isso. Daniel vai se posicionar diante daquela circunstância e não vai se contaminar. Eu caminho. Uma 4ª coisa: mantenha a identidade frente às imposições. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O versículo 5 é muito claro sobre isso. Se você dá uma olhadinha no versículo 5, vai dizer o seguinte: o rei lhes determinou a porção diária das iguarias, do vinho que ele bebia, e que assim fosse alimentado por
3 anos, para que, no fim destes, pudesse servir ao rei. É interessante, querido, que as imposições tentam nos moldar aos seus padrões. Por exemplo, corruptos afirmam que todos estão corrompidos. Os promíscuos e depravados afirmam que a carne é fraca. Os mentirosos afirmam que a mentira é inevitável. Os beberrões afirmam que em pequena quantidade ou em pequenas doses não faz mal algum. Os fornicadores afirmam que é natural e é uma coisa supernormal. Daniel, Mesaque, Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, se posicionaram protegendo sua identidade, mesmo diante da imposição real. Quem deu a ordem, vou repetir o que disse anteriormente, não foi a pessoa, o Joãozinho da esquina que tem um comércio, não é o rapaz que tem ali um botequim, não é o rapaz que tem isso ali, não. Quem é que deu a ordem? Quem deu a ordem foi o rei. E receber a ordem de um rei e não cumpri-la nesse tempo era uma sentença de morte. Diz a Bíblia que eles estão diante de uma imposição real. É alguém que tem autoridade para dizer quem vive e para dizer quem morre. Mas a Bíblia diz para nós que mesmo diante disso tudo, diante da imposição, a Bíblia diz que eles se mantiveram completamente ali autênticos. Querido, nós precisamos entender que uma igreja que tem identidade é uma igreja que se mantém completamente firme diante das imposições. Eu nem preciso falar nos pormenores, porque vocês sabem junto comigo os ataques que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando nos últimos dias. Não bastasse todo esse caos que foi instalado, a gente ainda continua sendo perseguidos. Então, querido, nós precisamos manter a nossa identidade diante de toda essa imposição. Aqui há uma lição importante. Manter a identidade frente às imposições, escute isso, implica em fazer escolhas, preste atenção nisso, mesmo quando pareça não haver nenhuma opção. Diz a Bíblia que o rei ordenou. Qual é a opção que cabia aqui aos 4? Tinha alguma opção que cabia aos 4? Nenhuma. Do meu ponto de vista, não havia nenhuma opção. Por quê? Porque foi o rei que deu a ordem. É o rei que está dizendo o que eles deveriam fazer e como fazer. O cardápio havia sido estipulado pelo rei. O rei sentou junto com suas nutricionistas e montou o cardápio. Ele fez um cardápio do jeito que ele queria. Ele pegou o que havia de melhor da sua mesa, montou um cardápio e enviou para eles. A dieta estava pronta. Não havia nada para ser feito e ninguém tinha a ousadia e coragem de questionar o rei aquilo que ele havia pré-definido para aqueles jovens. Só que a Bíblia diz para nós que manter a identidade frente às imposições implica em fazer escolhas, mesmo quando pareça não haver nenhuma delas. Querido, quando você estiver diante daquilo que pareça não ter solução, a Bíblia está te orientando a fazer uma escolha. Porque não escolher é também tomar uma atitude. A atitude de cruzar os braços é uma atitude de escolha de se autopreservar, ou quem sabe se proteger, mas que também vai ter consequências. Então escolha ser autêntico. Autêntico filho de Deus, servo do Senhor, e permita que Deus use você. É o caminho, penúltimo lugar, mantenha a identidade e torne-se um agente influenciador. Olha o que diz o versículo 16 desse capítulo 1. Se você olhar, vai dizer o seguinte: então o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhe legumes. É interessante que quando o oficial, agora constrangido por Daniel, leva em consideração que a ordem havia sido dada pelo rei e que ele temia o rei e em descumprir a ordem que o rei havia dado, a Bíblia diz para nós que Daniel está pedindo legumes nesse momento, está pedindo água. Justamente isso agora que esse oficial vai fazer. E como é que ele faz isso? Ele faz isso agora consultando o rei, falando para o rei a experiência que ele teve com Daniel? Não.
A Bíblia não descreve isso, nem nos faz compreender dessa maneira. O que nós estamos vendo aqui é um homem totalmente influenciado. Por quem? Por 4 jovens que se mantiveram íntegros, idênticos, autênticos diante de uma situação. Servos do Senhor que se posicionaram e mantiveram a sua fé em Deus. Então, meu irmão, manter a nossa identidade nos torna agente de influência. 4ª Igreja Batista em Guarapari. Deixa eu falar uma coisa para você, querida igreja. Quando nós descobrimos o poder que Deus nos conferiu, tanto essa igreja quanto a nossa aqui, as demais igrejas, nós vamos entender o quanto nós somos capazes de redirecionar, de ressignificar a vida de pessoas que estão à nossa volta. Nós desistimos com o propósito de mudar o contexto onde estamos plantando. Perceba que esse homem, o oficial, muda o cardápio. Ele agora não teme mais o rei, ele agora não teme mais nenhuma consequência. Sabe por quê? Porque a identidade que foi mantida pelos 4 jovens, agora estava gerando no coração daquele homem uma fé que ele precisava, a fé que ele precisava para conduzir um novo direcionamento, para poder ser uma pessoa livre, mais leve, mais solta. É o que ele está vivendo agora, querido. Quem mantém a sua identidade se torna um agente de influência. Aqui também eu aprendo uma coisa importante. Eu aprendo que um agente influenciador, ele vai encorajar outras pessoas a mudanças significativas. Se você é um agente de transformação, pode ter certeza que você está colecionando vidas que anteriormente eram fracassadas e hoje têm a vida completamente transformada, ressignificada, redirecionada, com mudanças significativas por causa da sua influência. Se você não é um agente influenciador, certamente você não coleciona nem sequer uma única pessoa. Sabe por quê? Porque você não é capaz de influenciar. Agora, se você não influencia, é porque a identidade está ofuscada. Porque aquele que tem uma identidade selada, alinhada com o Senhor, por certo, tem muitos frutos para apresentar a Deus. Querido, seja uma pessoa que quando aquele homem vier questionar sobre os talentos, você ofereça o dobro. Seja uma pessoa que quando o Senhor te perguntar, você apresente o dobro. Seja uma pessoa que dê fruto e fruto em abundância. Multiplique na sua vida. É tempo de você multiplicar. É tempo de você gerar. Por isso, meu irmão, uma vida que se mantém identidade, que mantém a sua identidade, melhor dizendo, que mantém o seu coração firme no Senhor, por certo, essa pessoa se torna uma pessoa influenciadora. Por fim, para nós finalizarmos, mantenha a identidade e viva o inimaginável. Vou repetir isso. Mantenha a identidade e viva o inimaginável. Se você olhar o versículo 17 ao 19, nós vamos ver exatamente isso. Diz a Bíblia que no caso desses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei, ou seja, 3 anos, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais o apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias entre todos os outros. Por isso, eles passaram a servir o rei. Olha que coisa fantástica. E o rei achou-os 10 vezes mais instruídos que todos os magos e adivinhos que haviam em todo o seu reino, em todo o reino, em toda a matéria de sabedoria, discernimento sobre qualquer pergunta que lhe fizesse. Diz a Bíblia 21, e Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Queria te falar uma coisa para você. Quem mantém a sua identidade
Quem mantém a sua integridade, quem mantém a sua vida alinhada com o Senhor, diz a Bíblia que ele vive o inimaginável. Querida Igreja Batista em Guarapari, Deus quer que vocês experimentem coisas extraordinárias. Deus quer que vocês vivam ainda coisas maiores. Por isso, o nosso desafio nesse tempo é de mantermos a nossa identidade, de mantermos o nosso caráter, de mantermos a nossa vida ligada com o Senhor. Nosso desafio nesse tempo é de rompermos com tudo que vem tentando manchar a identidade, o caráter que Deus gerou em nós. Diz a Bíblia que nós somos nova criatura. Eis que tudo se fez novo, ou seja, recebemos uma nova identidade. Nós temos agora um novo perfil, o perfil que vem do alto. Querido irmão, querida irmã, mantenha a sua identidade. E a Bíblia diz que você vai viver o inimaginável. Aqui eu aprendo também algumas coisas. Eu aprendo que o inimaginável é fruto da boa mão de Deus. Olha o que diz o versículo, o 17a. Deus lhes deu. Diz a Bíblia que foi Deus que deu a Daniel, aos seus 3 amigos, toda essa capacidade. Que capacidade? Conhecimento, inteligência em toda a cultura, ciência. Daniel tinha um plus, Daniel tinha um discernimento sobre todo tipo de sonho e visão. Entenda, meus irmãos, que foi Deus quem deu. Igreja Batista, a 4ª igreja de Guarapari, Deus vai levar vocês a viverem coisas que é inimaginável, justamente por causa da sua boa mão. Deus vai conduzir vocês. Mantenha a identidade, mantenha o compromisso com Deus, caminhe com o Senhor, caminhe em direção à cruz, pregue a palavra. Paulo, falando a Timóteo, diz: Timóteo, prega a palavra, só a palavra, não precisa inventar nada, só a palavra. Pregue a palavra. E é certo que Deus vai honrar vocês, querido pastor Antônio, toda a igreja batista em Guarapari, a 4ª igreja batista. Deus vai multiplicar. A outra coisa, o inimaginável excede os limites. Olha que coisa fantástica, olha como é que Deus é bom, maravilhoso. O mesmo versículo 17, na parte B, diz que foi dado conhecimento, inteligência, em toda a cultura e ciência. Aí a Bíblia diz, olha o excesso, olha o limite sendo excedido. E a Daniel foi dado o discernimento sobre todo tipo de sonho e de visões. Já bastava receber de Deus todo conhecimento, toda inteligência sobre as culturas e ciência. Já recebido isso de Deus seria o suficiente, mas a Bíblia diz que além disso, Daniel recebe um plus. Ele recebe um adicional, ele tem a capacidade de interpretar sonhos e visões. Escuta, meu irmão, o inimaginável de Deus vai superar a sua expectativa, vai superar os limites, meu irmão querido da 4ª igreja batista em Guarapari. Deus vai abençoar vocês de maneira tão exponencial, tão linda, tão favorável, que vocês vão ver a manifestação do alto sobre a vida de vocês. Os limites serão extrapolados pela graça e o poder de Deus. Creia nisso. Mantenha a identidade, mantenha a sua integridade diante de Deus. Eu caminho. O inimaginável nos torna distintivos. Querido, quando você é uma pessoa que mantém a sua identidade, você é distinto, é separado, é consagrado. Olha que coisa fantástica. As pessoas que foram conduzidas pelo oficial para serem cuidadas durante 3 anos, eram escravos, como Daniel e seus amigos. Eles haviam vindo de Judá, faziam parte talvez do mesmo ambiente, talvez eram amigos desses 4. Eram pessoas que estavam ali, mas a Bíblia diz para nós, escute isso, a Bíblia diz para nós que os 4 vão ser distinguidos, completamente diferente. Olha o que diz o versículo 19 e 20. Não encontrou ninguém, diz a Bíblia, 10 vezes mais sábio que todos os magos e adivinhos de todo o seu reino. Diz a Bíblia no versículo 19, que não havia ninguém parecido com os 4.
e que no versículo 20 eles eram ainda mais inteligentes, na capacidade 10 vezes mais de qualquer sábio. Agora não era só naquele recinto, mas de todo o reino. Meu irmão, aqueles que vivem uma identidade com Deus, aqueles que forjam o seu caráter com o Senhor, aqueles que alinham a sua vida com Deus, diz a Bíblia que Deus os torna distintivos, completamente diferente dos demais. Meu irmão, Deus quer fazer isso com você. Você crê nessa palavra? Deus quer que você seja diferente. Eu termino. Em último lugar, meus irmãos, o inimaginável gera permanência, continuidade, raízes, geram uma história. Olha que fantástico. 21 diz: e Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Sabe o que ele está dizendo? Passou o rei, entrou o rei, e Daniel permaneceu ali. Sabe por quê? Porque Daniel decidiu não se contaminar. O meu desejo para vocês, queridos, é que vocês possam, na mesma medida, decidirem não se contaminar e, pelo contrário, se distinguirem, serem pessoas que realmente lutem pela identidade que Deus tem dado a vocês através dessa palavra, da ministração do pastor de vocês, para que nesse tempo vocês possam viver além dos limites, viver e experimentar e receber os bons frutos de Deus e serem pessoas distintas e permanentes nessa terra. Quero orar com você. Talvez aí em casa, vocês que nos assistem, há alguma pessoa que precisa nesse momento dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser uma pessoa assim. Eu quero ser uma pessoa que realmente se posicione. Eu não quero mais me contaminar. Eu não quero mais viver escravo do mundo, da Babilônia que esse mundo é. Mas eu quero ser servo do Senhor. Eu quero me posicionar no meio desse caos. Eu quero ver realmente a sua glória. Eu não quero aceitar de bom grado. Eu quero resistir todas as supostas oportunidades que na verdade querem confiscar o meu coração. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu tenho certeza que vem da sua mão é coisa boa. Eu tenho certeza que o Senhor quer me levar a exceder limites, e eu tenho certeza que o Senhor me torna distinto, que o Senhor quer fazer com que a minha vida seja permanente. Se você deseja isso, eu queria que você orasse comigo. Repita comigo se você quiser, aí na sua casa. Ore comigo assim, diga assim se você desejar: Senhor Jesus, é o que eu mais quero nessa noite, é de consagrar a minha vida nas tuas mãos. Chega de viver uma escravidão. Chega de viver a escravidão dos vícios, da pornografia, da indiferença, da apatia. Chega de viver, ó Deus, tudo quanto eu penso ser o melhor para mim, e eu quero viver nesse tempo, Deus, de acordo com a sua vontade. Vem e faz morada no meu coração, age na minha vida, Deus, e me torne uma pessoa que viva além dos limites, não pela minha capacidade, mas porque a sua boa mão gera frutos sobre a minha vida. Ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor me torne distintivo nessa terra, uma pessoa completamente distinta, separada, lavada pelo sangue do Cordeiro, para que outras pessoas sejam inspiradas a viverem uma vida de fé, assim como a minha. Eu oro porque eu tenho certeza que é o Senhor que me sustenta pelo decurso da história. No nome de Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Pai, nós cremos que algumas pessoas estão fazendo conosco essa oração. Eu quero pedir ao Senhor Deus que abençoe cada um deles, que a bênção do Senhor, Pai, possa cobri-los nessa hora, que nome seja escrito em teu livro. Glorifica o teu nome, ó Deus, porque eles ouviram a tua palavra e, ó Deus, eles responderam ativamente ao chamado do Senhor. Revista eles com a sua armadura, com o seu poder, que haja graça do alto sobre eles. Pai, nós somos gratos também, ó Deus, pelo 20º aniversário dessa igreja linda e amada. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor ajudou e até aqui o Senhor sustentou. E eu não tenho dúvida de que o Senhor continuará ajudando e sustentando essa igreja. Obrigado pela vida do pastor Antônio, Deus. Que o Senhor possa abençoá-lo poderosamente. Usa o teu filho, ó Deus, de maneira especial. Guarde essa igreja, ó Deus,
e que eles possam celebrar muitos anos, celebrando, ó Deus, com alegria por serem pessoas que mantêm uma identidade, não a identidade do mundo, mas a identidade dos céus. Pai, no nome de Jesus, somos gratos a Ti por esse momento lindo dessa igreja. Assim nós oramos, agradecido pelo nome de Jesus, ó Deus, no nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, no nome de Jesus oramos, amém e amém. Querida igreja, que Deus abençoe vocês. Repito o que disse no início, queria muito estar com vocês presencialmente, mas ainda não é possível. Mas em outro momento estaremos juntos e eu louvo a Deus pelo privilégio de estar ministrando ao seu coração. Vai um abraço da Igreja Batista de Afonso Cláudio, que vocês possam recepcionar esse abraço com carinho. E no nome de Jesus eu tenho certeza que esse tempo, apesar de ser um tempo atípico, Deus vai abençoar vocês através dessas ministrações. Que Ele use os próximos pastores, que Ele use de maneira muito especial todos aqueles que vão ministrar ao coração de vocês. Um abraço para você, pastor Antônio, fique com Deus, no nome de Jesus. Tchau, povo lindo. Parabéns, igreja, parabéns, irmãos, por poder comemorar mais um ano de existência dessa agência de Deus aqui na terra. O meu desejo é o desejo de Jesus, que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu desejo também do evangelista Lucas, quando ele diz que a gente precisa cumprir com alegria o ministério que temos recebido do Senhor Jesus. Também eu desejo do apóstolo Paulo, que nos orienta a ser firmes e constantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Eu desejo também do apóstolo João, quando ele diz: amados, meu desejo é que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Que Deus os guarde, que Deus os abençoe, que Deus traga muita paz aos seus corações. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê paz. Como agradecer a Jesus? O que Ele tem feito por mim, o que Ele tem feito por você. Vamos fazer essa oração cantada. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus, demos glória a Deus.
Deus. Nós desejamos a você uma semana abençoada. Fique na paz de Cristo. Um grande abraço.